Olá, meu nome é Ana Maeli. Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho na iniciação científica, que o título é Obtenção de material à base de zinco via síntese verde e a sua aplicação como aditivo em membrana funcionalizada. Os autores, então, sou eu e a Gerciane, a nossa orientadora é a Prof. Veronice e nós somos da UniOeste, do Centro de Engenharia e Ciências Exatas do campus de Toledo. O interesse por processos e produtos sustentáveis tem impulsionado o desenvolvimento de pesquisa em diversas áreas, como na área de química e na área de farmacêutica. Isso inclui a síntese de micro e nanopartículas metálicas utilizando extratos vegetais. Na síntese verde, a gente pode utilizar bactérias, fungos, extratos de plantas e a gente acaba não utilizando solventes tóxicos nem temperaturas ou pressões elevadas. As micro ou nanopartículas metálicas obtidas via a biossíntese a partir de extratos de plantas, né, elas podem ser incorporadas em membranas poliméricas para melhorar as propriedades das membranas e acabar possibilitando o uso dessas membranas em diversas áreas. O objetivo, então, do trabalho é o desenvolvimento de material à base de zinco via biossíntese, né, para aplicação como aditivo na funcionalização de uma membrana polimérica. Para a obtenção desse material à base de zinco, primeiro a gente preparou as folhas para fazer os extratos. Então as folhas elas foram secas em estufa de circulação a 40 graus Celsius, foram moídas em liquidificador depois de secas e classificadas granulometricamente. A partir daí, então, a gente utilizou para fazer o extrato uma proporção de 1:10 de folhas em relação à água destilada. E essa dispersão de folhas e água foi deixada a 60 graus Celsius por 24 horas, numa agitação constante, e após isso a gente realizou a filtração do extrato. Para a síntese verde do material à base de zinco, a gente utilizou um precursor de zinco e o extrato, depois de filtrado a vácuo, na proporção de 1:2. Então a gente realizou a síntese também numa temperatura de 70 graus Celsius durante 3 horas. Esse meio reacional ele foi centrifugado por 15 minutos a 4.000 RPM e o material precipitado foi lavado até a água de lavagem chegar a mais ou menos com pH 6. E a partir disso o material obtido foi seco em estufa e guardado para a gente ter outras análises. A caracterização desse material sintetizado foi feita em algumas partes e a principal dela foi a análise dos grupos funcionais presentes na superfície do material, que foram analisados a partir de FTIR. A gente também analisou a capacidade adsortiva desse material. Então a gente pegou um corante Reactive Blue 250 numa concentração de 10 mg por litro e um material sintetizado numa concentração de 1 grama por litro. E a gente manteve em contato durante 3 horas e a gente retirou análises em determinados tempos para analisar por espectrofotometria. Depois disso a gente também fez teste de fotocatálise e um teste de fotólise para controle, utilizando a radiação visível e mantendo essa mesma concentração de material e de corante. Na preparação, então, da membrana polimérica, a gente utilizou poliéter sulfona, que foi totalmente dissolvido em dimetilformamida e mantido sob agitação magnética a 40 graus Celsius mais ou menos. Para a formação da membrana sólida, a gente utilizou a técnica de inversão de fases com vapor de água nebulizado. E na determinação da absorção, ou para a determinação da absorção de água das membranas, a gente recortou as membranas para uma área mais ou menos de 1 centímetro quadrado. Elas foram secas em estufa a 50 graus Celsius por 24 horas e pesadas para a determinação da massa seca. Depois disso, elas foram colocadas em frascos com 15 ml de água destilada durante 24 horas e a absorção da água ela foi dada pela equação 1, em que MU é a massa úmida, MS é a massa seca. Outra caracterização feita então para a membrana foi a análise da porosidade. Então a porosidade ela foi aferida a partir da diferença da massa úmida e seca presente no teste de absorção de água, pela espessura das membranas secas, a densidade da água a 25 graus Celsius e a área da membrana, conforme então a equação 2. E a terceira caracterização da membrana foi a análise da atividade antimicrobiana. Então, a atividade antimicrobiana das membranas ela foi determinada pelo método padrão de difusão, com algumas modificações. Então, o patógeno Staphylococcus aureus foi inoculado em água com meio Muller-Hitton via método de propagação em placa.
As membranas foram recortadas no formato de discos e estes foram dispersados nas placas de Petri com a parte funcionalizada virada para baixo, então elas foram inoculadas a 35 graus Celsius durante 24 horas. A determinação então da atividade antimicrobiana das membranas foi feita medindo o halo de inibição com ampicilina como controle positivo. Após então a secagem das folhas, a gente fez a classificação granulométrica e as folhas pertencentes a M, que é a flor branca, o diâmetro médio foi de 0,207 mm e as folhas de flor roxa, GH, o diâmetro médio foi de 0,243 mm. E os extratos eles foram preparados para posterior uso na biossíntese. A síntese com o extrato de GH rendeu mais que a de AM, então a gente utilizou o de GH para as demais análises. Pela análise de FTIR, presente na figura 1A, a gente observa as bandas de 1640 cm na menos 1, que se refere à vibração dos anéis aromáticos provenientes dos compostos bioativos. Também tem a banda de 490 cm na menos 1, que pode estar relacionada, então, com o hidróxido de zinco, e a banda de 1317, que pode se tratar também da associação entre os grupos orgânicos e inorgânicos, como o nitrato, que pode ser um resíduo que permaneceu mesmo depois de a gente ter lavado o material. Na tabela 1, então, a gente vai ter os resultados da dissorção, da fotólise e da fotocatálise, utilizando as partículas do material sintetizado. E a gente pode observar que houve um aumento na coloração da solução, que são os resultados negativos de descoloração de corante, o que indica que o material sintetizado, ele possivelmente liberou material orgânico presente na superfície, como foi identificado pela análise de FTIR feita anteriormente. E principalmente também devido à ação da luz na fotocatálise, então isso também provocou a liberação de material, indicando que o material sintetizado ele não apresenta capacidade adsortiva e nem atividade fotocatalítica. Em relação também à fotólise, também foi possível observar que tem um elevado aumento da absorvância da solução pela ação da luz sobre as moléculas de corante. A nomenclatura dada para as membranas confeccionadas foi de MC para membrana controle e MGH para membrana com material funcionalizada com material sintetizado do extrato de GH. Né? E a membrana de MGH, que é a funcionalizada, ela apresentou 94% de absorção e 76% de porosidade, enquanto a membrana controle ela apresentou 55% de absorção e 29% de porosidade. E esses resultados estavam dentro do que a gente esperava, mais ou menos, né? Porque a porosidade esperada para uma membrana de poliéter sulfona com compósitos, né? Uma membrana funcionalizada com compósitos à base de zinco, varia pela literatura entre 66% e 90%. Então, o resultado que a gente obteve está dentro do esperado. Na figura, então, 1, B e C, a gente tem a atividade antimicrobiana das membranas, MC, que é a membrana controle, como eu já falei, e MGH, que é a membrana funcionalizada com o material sintetizado do extrato de GH. E pela figura, então, é possível observar que a bactéria ela cresceu normalmente ao redor das bordas da membrana controle, na figura 1B, confirmando que a membrana composta apenas pela poliéter sulfona, ela não apresenta atividade antimicrobiana. Já a membrana funcionalizada, na figura 1C, a gente percebe que houve uma formação de um halo de coloração marrom, mas foi possível notar o crescimento vagaroso da bactéria, se comparado com o crescimento na membrana controle. Isso indica que tem uma fraca atividade antimicrobiana desses materiais. Essa coloração marrom observada, ela é advinda da dissolução da parte orgânica presente nos materiais, então os compostos bioativos, o que retardou o crescimento, um pouquinho, né, o crescimento microbiano. E isso era um pouco esperado, o fato da coloração, porque alguns autores também observaram uma coloração amarelada nos testes que eles fizeram, que eram, a coloração era oriunda, né, de polifenóis presentes em chá verde, que foi utilizado para incorporar membranas. Então, para concluir, a gente pode dizer que a síntese verde foi satisfatória, sendo o material obtido a partir dos extratos de GH de maior rendimento. As características do material sintetizado à base de zinco também se mostraram adequadas, segundo a literatura, porque o material apresentou compostos bioativos na superfície, porém não possui capacidade adsortiva. E o material também promoveu uma membrana polimérica mais porosa, e assim como o material, a membrana polimérica funcionalizada ela teve uma atividade antimicrobiana fraca.
Por último, então, os meus agradecimentos à Fundação Araucária e à Universidade Estadual do Oeste do Paraná por financiarem e permitirem o acontecimento dessa pesquisa. Obrigada a todos.